Olá, amada mulher que nos ouve nessa hora. Eu sou Cíntia Rios, estamos falando aqui de Canoas. Nossa temperatura está super agradável aqui no Rio Grande do Sul e desejamos desde já a graça e a paz do nosso Deus reinando sobre a sua vida. Queria começar com um texto de Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2, que nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos com uma novidade, nós vamos ter uma minissérie durante todo este mês, composta por 4 estudos, onde eu tenho certeza que você vai poder se inspirar em mulheres que foram instrumentos do Senhor na geração em que elas viveram. Que geração é essa, Cíntia? Sobre o que é que nós vamos estar falando? Nós queremos falar sobre a Reforma Protestante. Mais de 500 anos. E nós podemos ver mulheres pequenas, como eu e você, que foram usadas por Deus, que impactaram a sua época, que auxiliaram dentro da sua casa, no seu trabalho, nos palácios, onde quer que o Senhor as colocava. Muitas delas arriscando sua própria vida, mas jamais negociando a sua fé. Então eu tenho certeza que essas mulheres poderão nos inspirar, porque elas tinham o mesmo alvo que eu e você, que é glorificar a Deus, que é fazer aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Então, antes de você conhecer algumas delas, você vai poder, assim, atentar um pouco mais. Eu queria, de antemão, trazer uma introdução para você que ainda não entendeu sobre a Reforma Protestante. Que movimento foi esse, né? Às vezes os nossos livros nos trazem tantas coisas, mas nós queremos aqui trazer, de fato, aquilo que ela é, aquilo que representou um marco na vida de toda geração, inclusive das nações que puderam assim abraçar a reforma. Certamente foram nações muito bem-sucedidas e abençoadas pelo nosso Deus. Queria então que você atentasse aí para um texto escrito pelo nosso pastor Daniel Alves, da Igreja Presbiteriana de Canoas, que tem como título Reforma Protestante, um legado de mais de 5 séculos. Na tradição calvinista, o seu pilar sustentador sempre foi a sua forte ênfase na centralidade das Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento, a Palavra de Deus. Revelação autoritativa, infalível, inerrante, proposicional, inspirada, única regra de fé e prática, permeando todas as áreas da existência humana. A Reforma foi um movimento teológico-religioso que abrangeu todas as áreas da vida e que trouxe grande progresso espiritual, econômico, social, político e educacional para uma época de trevas, onde a exploração, a injustiça e o erro dominavam. A Reforma veio para mudar esta realidade inicialmente na Europa e depois em todo o Ocidente e no mundo. Foi um movimento que gerou profundas mudanças em todos que a ela aderiram. Somos herdeiros deste movimento e, portanto, devemos dar continuidade à obra que os nossos irmãos iniciaram, enfatizando a centralidade das Escrituras nas 3 áreas que planificam a existência, à semelhança dos reformadores, que enfatizavam principalmente a vida reformada, da adoração e da doutrina à luz da palavra de Deus. Desta forma, a partir da palavra, passaram a pensar acerca de Deus, do homem e também do mundo. Historicamente, podemos constatar que onde a palavra de Deus ocupou a centralidade, um cristianismo autêntico tornou-se realidade. A ênfase da reforma foi o retorno à palavra de Deus. A Reforma defendeu o livre exame das Escrituras, a Bíblia na língua do povo, na mão do povo,
na mente e no coração do povo. Contudo, onde numa destas partes a Escritura foi omitida, vida, culto, teologia, um cristianismo deformado foi vivido e praticado sem causar grande impacto em sua geração. Pois a fé reformada compreende que a vida, o culto e a teologia precisam ser centrados nas Escrituras. Kuyper dizia que a religião não pode ser parcial ao lado da vida, mas deve exercer controle sobre toda a nossa existência. Precisamos de cristãos reformados, que influenciem o pensamento das pessoas ao invés de serem influenciados, que tragam pessoas para a luz de Cristo, ao invés de serem arrastados para as trevas do pecado, que tenham um caráter forjado pela Escritura, uma mente brilhante, conformada à mente de Cristo. Precisamos de menos preguiça e mais serviço cristão. A igreja tem de estar inserida na sociedade, trabalhando e sendo reconhecida como uma comunidade de gente santa, irrepreensível, que tenha operosidade na fé e voz profética para nortear a conduta dos cidadãos. Ao lado de uma igreja, uma escola e um hospital. Esse foi um dos lemas dos reformadores e precisa ser o nosso também. Uma escola presbiteriana influenciaria o pensamento de uma geração inteira, formando pessoas bem instruídas, cidadãos bem ajuizados, honestos e bem educados. Um hospital presbiteriano ajudaria a cuidar da saúde do povo, dando melhor qualidade de vida à população. Precisamos que os profissionais cristãos dediquem-se espontaneamente ao serviço social, dando sua parcela de ajuda ao desenvolvimento das cidades. Ao invés de mesquinhez, desprendimento, Deus tem lhe dado recursos para que você possa acudir ao necessitado. Trabalhe, poupe, invista, tenha lazer, mas seja frugal. E não esqueça de ter o coração disposto a ajudar a quem mais precisa. Calvino dizia que é uma virtude incrível que do seu próprio grado se despojem os ricos não apenas do seu dinheiro, mas também de suas posses e heranças para socorrer aos pobres. Precisamos entender que o trabalho, ele é uma vocação. Desempenhe com amor aquilo que você sente-se chamado, visando sempre a glória de Deus, a sua principal motivação. Para haver reforma hoje, precisamos romper com todo o mundanismo e a palavra de Deus precisa voltar a ser o centro de nossa vida, de nosso culto, de nossas conversas. Erasmo de Roterdã, século XVI, já dizia que todas as conversas sejam sobre temas da Bíblia. Nós somos aquilo que forem as nossas conversas cotidianas. É tempo de protestar contra as injustiças. É tempo de reformar a vida, o culto e os valores cristãos. É tempo de retornar às Escrituras. As Bíblias precisam ser desempoeiradas e retiradas dos porões do esquecimento. É tempo de restaurarmos o nosso zelo pelas coisas de Deus, nossa fome pela palavra de Deus, nosso desejo de falarmos ao mundo quem somos. É tempo de restaurarmos o nosso zelo pelas coisas de Deus, nossa fome pela palavra de Deus, nosso desejo de falarmos ao mundo quem somos, o que cremos e o que pretendemos fazer. É tempo de reforma, é tempo de mudança. O dia 31 de outubro de 1517, marco histórico da Reforma Protestante, deve ser encarado como um dia de alegria e regozijo pela vitória alcançada para a Igreja de Cristo, bem como de desafio para atuarmos no mundo hoje, não conformados com seu sistema corrupto e pecaminoso, antes denunciando o erro e conclamando o povo ao arrependimento e ao retorno às Escrituras, buscando assim transformar o mundo pela renovação da nossa mente. Romanos 12, de 1 a 2. Que nessa época que comemoramos a reforma, o Senhor inflame o nosso coração com a mesma paixão
e inconformação com quem inflamou os seus servos lá no passado, para que continuemos fiéis ao lema dos reformadores. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Igreja Reformada sempre se reformando. Reverendo Daniel Alves da Costa, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Vocês começaram aí a ter um pequeno vislumbre. Para você, talvez, que esteja chegando agora e que nunca tenha ouvido falar sobre esse marco histórico da Reforma Protestante. E junto a esse maravilhoso texto introdutório, gostaria que você aí prestasse bastante atenção, porque nós vamos lhes apresentar algumas mulheres que muitas delas ficaram desconhecidas no anonimato, mas que, graças a Deus, podemos resgatar aquilo que o Senhor fez através da vida delas. Então tome nota aí do nome delas, do que elas fizeram e que Deus nos ajude para que nós possamos também continuar sendo instrumentos de Deus em nossa época. Henriette Catarina. Quem foi essa mulher? Henriette, você já ouviu falar alguma coisa sobre ela? Pois bem, essa é a mulher da Reforma que nós vamos aprender um pouquinho mais de como ela se desenvolveu, o que é que ela fez durante o período, né, que Deus permitiu para que ela pudesse assim ser um instrumento do Senhor. Então vamos lá. Quem foi Henriette Catarina? Henriette nasceu em 6 de outubro de 1648, na família Friense, e recebeu junto com seus irmãos uma formação incomum para meninas na época, tanto na área das ciências, na literatura, como também nas artes. Então ela teve o privilégio de estudar, coisa que não era para todas as meninas naquela época. De descendência nobre, ela dominava diversas línguas. Era uma moça, uma mulher muito inteligente. Vejam bem, quais eram as línguas que ela dominava. Francês, e olha, gente, que não é fácil. Não é fácil nos dias de hoje, não é? Com essa facilidade, imagina naquela época. Não tinha o Google, né? Não tinha o tio Google para a gente dar uma pesquisada. Então, ela dominava o francês, o italiano, o latim, o hebraico e o grego. Acreditam nisso? Tudo isso a Henriette dominava. Em 1665, um de seus escritos sobre edificação pessoal foi, inclusive, publicado lá em Wittenberg. Em 1672, aos 24 anos, ela casou com o príncipe e conselheiro Nicolaus, que era governador da Alta Saxônia, dono de diversas propriedades. Com o casamento, ela também assumiu o cuidado dos seus filhos, pois ele era viúvo, e ela assim ajudou então a cuidar dele. Nos 30 anos de casamento, o casal teve mais 13, tá ouvindo bem, meninas? 13 filhos com o seu nobre esposo, dos quais 7, infelizmente, faleceram muito cedo. Então, ela foi uma mulher também marcada por perdas. Vamos observar mais um pouquinho da história dela, né? Teve como tarefa administrar uma casa sempre enorme e sempre cheia de visitantes. Ela era uma mulher hospitaleira. Aliás, essa é uma das qualidades que o nosso Deus nos ensina nas Escrituras, para que eu e você, qualquer mulher que quer se tornar bíblica, tenhamos hospitalidade. Ela já tinha aprendido e ela era assim. Ela aproveitou o seu lugar, então, de poder e o contato com muitas pessoas para influenciar questões importantes na igreja e também no Estado, bem como para apoiar muitas pessoas, inclusive aquelas que tinham e sofriam por perseguição religiosa. Trocou correspondências, inclusive, com muitos cientistas da época. Olha a audácia dessa mulher, né? E alguns teólogos. Foi conhecida por sua piedade pessoal. Era uma mulher que quem conhecia ela dizia, ali tem uma mulher de Deus. É assim que as pessoas lhe veem? Vamos lá, que tem mais coisa boa. Vamos lá. Ela, então, era uma mulher conhecida por, de fato, anunciar as boas novas de Jesus Cristo.
Trocou, então, as correspondências com os cientistas, com os teólogos, e, junto com seu esposo, ela sempre participava dos cultos, inclusive instruções do pregador Philip Spener, que era um homem muito importante na época, né? Um dos grandes teólogos. O casal a apoiava as necessidades da religiosidade local como bons administradores. Henriette e o marido apoiaram também as igrejas e várias escolas lá na Saxônia. Ele trabalhou por leis para melhorar o sistema escolar, enquanto ela se empenhou para que as crianças de todas as classes sociais recebessem instrução, especialmente as meninas, porque não era comum naquela época, né? Em 1704, por iniciativa dela e do seu irmão, foi criada em Altenburg a Fundação Madalena, que era o que essa fundação? Era um local onde servia de refúgio e de formação para todas as meninas cristãs e jovens que eram totalmente empobrecidas. Uma espécie de um abrigo onde eles tinham todas as necessidades básicas sanadas e mais o conhecimento da palavra de Deus. Além disso, o nobre casal se empenhou para que também os professores e os pastores da sua região sempre tivessem a sua subsistência garantida, ou seja, que não lhes faltasse aquilo que lhe era de básico na questão financeira e de sobrevivência. Henriette também apoiou a tradução da Bíblia para a língua do povo e intercedeu pelas pessoas perseguidas pelo movimento da Contra-Reforma na época. Por causa da sua intervenção, 1.500 crianças de famílias protestantes que haviam sido separadas à força dos seus pais para serem recatolizadas foram devolvidas às suas famílias. Olha que mulher magnífica, que mulher que tinha um coração voltado às coisas do Senhor. Poderia simplesmente dizer, já tenho muitos filhos para criar, não quero me incomodar com outros. Mas a mulher reformada é uma mulher que observa as necessidades, depende do Senhor e influencia, mesmo reconhecendo a sua pequenez, o ambiente em que vive. Então, nada mais, nada menos, eu vou repetir aqui, do que 1.500 crianças foram devolvidas às suas famílias, porque se converteram às Escrituras, e na época havia perseguição, então elas foram tiradas à força dos seus pais, para que pudessem ser recatolizadas, ou seja, instruídas novamente na sua antiga igreja, e assim ela lutou e conseguiu devolver cada uma delas para as suas famílias. Entre outras coisas, Henriette também contribuiu com a reforma protestante através da composição de muitos e muitos hinos e poesias. Olha outras habilidades aqui dessa querida mulher. Alguns deles foram incorporados em hinários cristãos, ainda durante a sua vida, mas somente após a sua morte foi publicada uma coletânea com 99 hinos e poesias, o que muitos deles ainda são cantados até os dias de hoje. Com a morte do seu esposo, em 1702, ela se mudou com as suas filhas menores e também a sua filha mais velha, ficando viúva desde 1700, mas teve o privilégio também de conhecer o seu netinho, chamado Nicolaus. Por diversos anos, ela foi responsável, inclusive, pela educação do seu neto, que publicou vários de seus hinos também no Inário editado em 1725, que foi, inclusive, dedicado a ela. No sepultamento de Henriette, em 1726, o neto leu as palavras do Salmo 126, verso 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, aqui nós conhecemos um pequeno vislumbre, porque teríamos muito mais para falar sobre muitas mulheres. Não apenas Henriette, hoje nós estamos falando sobre ela, mas durante todo esse ano nós pudemos ter o privilégio de poder pesquisar e trazer para vocês instruções, relatos, vislumbres de mulheres que fizeram a diferença ali onde o Senhor queria,
no seu ambiente familiar, no seu ambiente municipal, estadual, país, e onde o Senhor as colocava. Normalmente, mulheres que não tiveram vidas fáceis, mulheres que foram comuns no dia a dia, mas que entenderam a graça do Senhor e puderam, assim, fazer a diferença. Por que nós trouxemos, você pode perguntar, estudos sobre mulheres da reforma? Porque nós cremos que o nosso Deus poderá também usar a sua vida, a minha vida, para fazer diferença e sermos, apesar de nós, instrumentos da providência do Senhor, como Ele quiser, onde Ele quiser, sempre entendendo que nada somos sem o nosso Pai, e que tudo que nós venhamos a fazer é tão somente para glorificar o nome dEle, e para que o nome dEle seja conhecido em outras localidades, a fim de que outras pessoas também venham adorá-lo, assim como nós estamos fazendo. A gente gostaria que você atentasse aí o seu ouvido para aprendermos um pouco mais, ou talvez você nunca nem tenha ouvido falar, sobre Margarete de Navarra. O que você sabe sobre essa mulher? Sabe quem ela foi? Também foi chamada de Rainha de Navarra. Atente então a um pouquinho da sua história. A primeira princesa a se tornar reformada foi a Rainha Margarete de Navarra. Assim como na época de Paulo podiam encontrar santos na corte de César, as doutrinas reformadas não demoraram a alcançarem a realeza. Foi uma das mais belas princesas de sua época e também das mais bem instruídas. Uma marcante combinação de virtudes, não acha? Sendo considerada por muitos como uma das mentes mais privilegiadas de toda a Europa. Acima de toda a sua beleza, brilhava a sua piedade. E aí eu preciso abrir aqui um parêntese, quando nós falamos de piedade, talvez seja a primeira vez que você esteja nos ouvindo hoje, nós não estamos falando em simplesmente dar esmolas ou coisa do tipo. Quando nós nos referimos, desde a época da reforma, como toda boa mulher reformada deve ser, esse termo piedade significa que é uma mulher que leva a sério a vida de oração, a vida de leitura da palavra e, através da sua vida, vivencia e exala de fato o bom perfume de Cristo. Então, acima de toda a sua beleza, Margarete de Navarra também era conhecido e brilhava com a sua piedade. Você tem sido uma mulher piedosa? Margarete nasceu em 11 de abril de 1492, lá na França. Quando ainda menina, havia um homem que pregava o Evangelho, antes mesmo da época da Reforma. O seu nome era Lefebvre, ensinando que Cristo era o único que podia salvar a vida, e não a igreja. A sua pregação ganhou a jovem Margarete para a fé evangélica e reformada. Margarete passou então a anunciar a Cristo no meio da corrupta corte da França, fazendo com que muitos da nobreza abraçassem de fé a fé reformada. Sua influência sobre o seu irmão, o rei Francis I, colaborou para difundir e proteger o protestantismo. Em 1533, ela publicou um volume de poemas religiosos, intitulado O Espelho da Alma Pecadora. Portanto, foi a primeira grande poetisa dentre todos os reformados. Os seus poemas religiosos revelavam a grande beleza e habilidade, todos santificados por sua grande vida de piedade. Quando percebeu que não conseguiria mais utilizar sua influência para introduzir o protestantismo na França, ela o usou para protegê-lo, especialmente após o início das perseguições aos reformados, muitas vezes salvando a vida de muitos, através do seu cuidado. Entre vários que ela conseguiu salvar da prisão, inclusive. E por que nós estamos falando isso? Porque naquela época da reforma, mas foram muitas as pessoas que, por conta da sua fé, foram presos, muitos deles queimados e uma grande quantidade morto de fato.
Então, quando você sempre vê também aqui essas expressões de prisão, né? Eles eram executados. Por quê? Porque não negavam a sua fé. E a Margarete de Navarra, essa rainha aqui querida da cidade, como assim era conhecida na sua época, também passou por toda essa turbulência, e não era por estar fazendo nada de errado, simplesmente por confessar que Jesus Cristo era o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, ela, entre vários que ela conseguiu salvar da prisão, destaca-se então Marot, que era o seu servo pessoal, que mais tarde traduziu os salmos, inclusive para a própria língua francesa, o que facilitou para que as pessoas de fato conhecessem as verdades do Senhor, né, porque até então não tinha, os quais também têm sido contados naquela igreja pelos últimos 3 séculos, todos esses salmos que foram traduzidos. Imagina que riqueza de obra, né? 3 séculos e ainda segue-se lendo e contando. E conseguiu também salvar um senhor chamado Berquim, né, salvo em 1526, mas infelizmente em 1529 ele foi preso novamente e executado em 22 de abril, vindo a tornar-se então um mártir da fé reformada em seu país. Em 1527, Margarete casava-se com o rei de Navarra, por isso mesmo esse nome, né? O reino do seu esposo não tinha sido ainda exposto às doutrinas da reforma, mas Margarete, como uma boa mulher reformada, começou então a espalhá-las através do seu exemplo e da sua influência, as verdades das Escrituras ali na corte. Costumava então a parar um tempo para ler as Escrituras, fazer uma espécie de cultos privados nos seus aposentos, os quais Lefebvre ou Russell pregavam. Isso causou uma ira gigante ao seu esposo, ao rei, né? A ponto de que, de fato, a indignação dele foi tão grande que um dia ele a esbofeteou. O que será que Margarete fez? Vocês estão entendendo por que ela apanhou? Por conta da fé. É somente por conta desse fato que é extremamente importante e significativo. Mas Margarete não deixou passar em branco tamanha ofensa e reportou e pediu ajuda, sabe a quem? Ao seu irmão. Sabe quem era o irmão dela? O irmão dela era o Francis I, que era nada mais, nada menos do que o outro rei da França. E aí o seu irmão ameaçou invadir Navarra e então declarar a guerra por conta desse descaso considerado, né, e feito pelo seu esposo na vida da sua irmã, da Margarete de Navarra. A notícia da vinda do rei da França encheu de temor o rei de Navarra. Ele ficou com medinho. Foi homem suficiente para bater na mulher, mas quando um outro homem do calibre dele, talvez com o mesmo peso da mãozinha dele, declarou que, olha, então aí, eu vou fazer guerra, então, vou declarar, vou invadir Navarra, vou guerrear contra vocês. E certamente era um reino muito maior e que ele deveria ter suas razões para, de fato, estar com medo, né? Então, essa notícia fez com que o rei de Navarra ficasse extremamente temeroso. E sabe o que ele fez, então? Foi até Margarete e implorou perdão à sua esposa e se mostrou tão arrependido que até deu permissão para que ela continuasse, então, com os cultos da fé reformada, prometendo também, inclusive, se aprofundar, participar e aprender mais sobre a fé daquela sua esposa. Olha que bendita, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende, né? Muitas vezes que nos imaginam e nos reportam para o mal, mas o Senhor, que é o dono de toda a criação, tem esse poder de transformar esse palco aí, inclusive na redenção. Foi o que aconteceu aqui, ao lermos aqui a história em relação a Margarete de Navarra. Então, seu esposo concedeu, e não apenas concedeu, mas também disse que gostaria de aprender mais sobre aquela fé da esposa. Estava havendo, então, aqui uma oportunidade gigantesca, né? Uma porta grande que estava se abrindo. Esse incidente, então, acabou colaborando para a conversão do próprio rei de Navarra à fé reformada.
o que fez com que aquela nação se transformasse, toda a nação, num local de asilo para os reformados que fugiam da França. Margaret morreu no dia 21 de dezembro de 1548, então se você fez a conta aí, se é boa de número, você vai ver que ela tinha 56 anos apenas, regozijando-se na esperança de que a sua filha, ela teve uma filha, e nós vamos ver um pouquinho mais como era essa filha no nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Então ela morreu com essa esperança de que a sua filha, Jeanne d'Albret, preencheria o posto de uma mulher que seria, sim, uma defensora da reforma protestante. Não apenas na teoria. Você vê que Margarete de Navarra não apenas tinha um conhecimento, mas ela vivenciava, ela espalhava esse conhecimento e as pessoas que estavam à sua volta conseguiam, então, de fato, compreender e ter interesse de saber, mas existe um Salvador? Sim, existe um Salvador chamado Jesus Cristo. Aprendemos então um pouco mais sobre Margarete de Navarra, a rainha de Navarra, que você e eu também, minha querida mulher, não negocie os princípios e os valores bíblicos, muito menos negar o nome de Cristo Jesus por nenhum dos motivos, quer sejam grandes, quer sejam pequenos, ainda que nos custe a própria vida. Apolônia Richer, olha aí, ó, o nome das mulheres, né? Como não são brasileiras, nós temos ainda esse desafio de aprender a pronúncia de cada uma delas. Quem era ela? Vamos aprender um pouco? Apolônia foi uma mulher muito rica, que colocou os seus bens a serviço de toda a sua comunidade. Abre parênteses, é coisa rara da gente ter e perceber nos dias de hoje, não é verdade? Quando seu esposo faleceu, ela possuía uma moradia bem confortável e mais 3 outras casas muito bem localizadas no centro da sua cidade, que ficava numa região de fala alemã, onde hoje faz parte da Romênia ou da Europa Oriental. A Polônia, ela tinha uma grande habilidade na área do comércio. Ela tinha muita facilidade com as finanças, era uma excelente administradora financeira e ela comercializava ferramentas. E olha que aquela época era uma época onde não era tão fácil fazer isso, ainda mais para uma mulher, não é? Então ela comercializava ferramentas, tecidos e imóveis. Os registros nas alfândegas daquele tempo provam, sim, os seus contatos que iam desde a Austrália até o Império Otomano, hoje a atual Turquia. Nos 5 anos que se seguiram da morte do seu marido, ela construiu um gigante, por que não dizer um enorme pavilhão comercial no centro da sua cidade. Naquela época deve ter dado muito falatório, né? A Polônia enfrentou os desafios e ultrapassou a sua época. As paredes laterais eram de 70 metros de comprimento, o qual oferecia um espaço para várias bancas disponibilizadas para toda a comunidade. Nos idos de 1887, a rua em frente a esse prédio recebeu inclusive o seu nome, sendo a primeira rua da localidade a receber o nome de uma mulher. Até então, nenhuma outra rua havia recebido o nome de uma mulher. Então, a comunidade reconhecia que aquela mulher, de fato, fazia diferença ali na sua época, né? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Quando faleceu no dia 31 de dezembro de 1547... eu não falei a data de nascimento dela, porque nós não temos esse registro. Então, só temos o registro da data do falecimento. Um dos organistas da sua época registrou na crônica da cidade. Ela foi uma das mulheres mais inteligentes e sábia, que fez muitas obras de caridade e demonstrou grande bondade, principalmente com a sociedade, de forma exclusiva com os mais empobrecidos. A Polônia viveu na época em que a reforma iniciou lá na região da Transilvânia.
ela mesma ajudou a divulgar a doutrina reformada. E isso ficou documentado em um livro didático, na época, em 1933, onde o autor escreveu: quando Jones trouxe a fé evangélica para este lugar, a viúva virtuosa e piedosa, chamada Apolônia Richer, ajudou-a com muito entusiasmo o seu marido. Então veja que era uma mulher que caminhava junto. Um dos reformadores havia editado um escrito que chamou de Livrinho da Reforma, e este livrinho era conhecido inclusive por Lutero, que o recomendava a outros pregadores e a outras mulheres da época. Ele continha determinações claras sobre a doutrina bíblica e a vida cristã, totalmente fundamentada e baseada na Bíblia, e abordava temas como batismo, Santa Ceia, mas também falava muito sobre assistência a pessoas empobrecidas e órfãs, que era um dos principais focos, ou diríamos assim, uma das principais áreas onde essa querida mulher chamada Apolônia exercia o seu serviço ao Senhor dentro da sua comunidade como cristã. O evangelho pregado pela Reforma mudou o conceito de pobreza. Se antes se pensava que Deus simplesmente colocava pessoas pobres para que outras pudessem fazer boas ações, agora se dizia: temos e precisamos trabalhar também, além dessa verdade bíblica, para lutar contra a pobreza. Todas as pessoas devem sim trabalhar pelo seu sustento de forma digna. E quem por algum motivo não consegue sustentar a si e a sua família, aí sim merece ser ajudada. Então vejam que a ideia não era simplesmente: eu nasci pobre, vou ficar aqui aguardando, sei lá, uma cesta básica ou um Bolsa Família. Não. Existia-se a ideia e foi começada a ser ensinada através das Escrituras de que precisava se correr atrás, mesmo ou independente da situação econômica, para que pudesse dar conta, sim, de se sustentar a sua família, ter uma vida digna. E se de tudo essa pessoa não conseguisse, aí sim ela poderia ser ajudada. A Apolônia doava periodicamente grandes e gigantes somas dos seus rendimentos aos órgãos da cidade, que administrava assistência às pessoas empobrecidas. Então, ela sempre favorecia os mais empobrecidos. Sua contribuição para a educação das mulheres é sinalizada como positiva, quando, por exemplo, a Associação de Mulheres Protestantes encomendou, em 1896, a confecção de uma pintura sua para ser colocada em uma das salas da escola para meninas. Vocês devem lembrar que a escola não recebia naquela época mulheres, né? Então era uma luta para poder a mulher também conseguir estudar. No ano de 1908, Frederic pintou um retrato de Apolônia para colocar no prédio construído em lugar de sua antiga casa. Nesse prédio funcionava na época o Banco Nacional da Saxônia. Sua contribuição econômica e social também é contada através de contos e lendas, inclusive inclusas nesse livro didático pelo qual eu já mencionei, escrito em 1933. Em 1999, foi criado o Prêmio Apolônia Richer, que homenageia pessoas com relevantes contribuições para a comunidade alemã. E, na época, os oficiais que Apolônia, os atos que Apolônia praticou a partir da sua fé, deve sim ser traduzida para os nossos dias e a situação de cada uma, para que, de fato, nos sirva de lição, nos sirva de exemplo inspirador, para que nós possamos, onde quer que nós estejamos, e independente dos nossos desafios, poder, apesar da nossa pequenez, ser um instrumento de Deus no nosso bairro, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, e onde quer que o Senhor, de fato, nos coloque. René de France, já ouviu falar alguma coisa? Vamos tentar passar um pequeno vislumbre sobre essa mulher. René foi uma princesa, sabia disso? Assim como vocês, né? As princesinhas de Cristo. Nascida em 25 de outubro de 1510, lá na França, lá do outro lado do nosso Brasil, né? Filha mais nova do rei Luís
e da rainha Anne, enfrentou bravamente desafios desde muito cedo na sua vida. Aos 5 anos, tornou-se órfã, meninas. Vocês acreditam nisso? Ou seja, órfã de pai e de mãe, ficando aos cuidados do seu cunhado, que foi designado novo rei da França, o Franz I, e de sua irmã, chamada Cláudia. Então, a vida de René começou já com perdas desde muito cedo. Será que ela vai se tornar uma mulher amarga? Será que ela vai se tornar uma mulher murmurenta? Vamos ver o que é que aconteceu. A educação de René foi confiada à baronesa de Soubise, que anos mais tarde se tornaria uma importante adepta do protestantismo lá na França. Assim, desde muito jovem, René teve contato com uma educação onde participava de discussões de novas ideias, inclusive sobre o protestantismo, que era algo que havia sendo bastante discutido naquela ocasião. O seu dote, como de muitas mulheres, foi um meio de negociar alianças políticas. Mas René era considerada feia para os padrões da época e com uma estrutura muito pequenininha e frágil. Então René não era, apesar de ter sido uma princesa, não era aquela mulher que você olhava assim para a aparência e dizia que coisa mais linda, né? A parte externa dela não era assim tão atrativa como se esperava naquela ocasião. Pois bem, após ser rejeitada por candidatos, e muitos candidatos, ela casou em 1528 com os 17 anos de idade. Naquela época a mulher casava muito cedo, né? Com o Escole d'Este, que seria o futuro duque na Itália. Alguns meses depois do seu casamento majestoso em Paris, o casal foi para Ferrara, lá na Itália. Morar em um pequeno reino católico com uma língua e hábitos diferentes causou impacto na vida de René. Junto a isso, pessoas protestantes começavam a ser perseguidas lá na França. Ela se comovia com cada situação que passava e que vivenciava. E passou a orar e a agir. O que será que René fazia? Vamos lá, o que é que vocês acham? Ela passou, meninas, a acolher as pessoas refugiadas de todas as origens sociais que vocês imaginam. E eram também, consequentemente, perseguidas por conta da sua fé. Foi assim, então, que ela conheceu um dos principais reformadores. Quem será ele? João Calvino, né? Que muito nós presbiterianos devemos, né? Pela sua grande influência, que em 1536 foi acolhido, inclusive, por René. Olha que importância dessa mulher, a importância da mulher em auxiliar e observar aquilo que o Senhor vai colocando no dia a dia. Acolheu quem, Cíntia? João Calvino. Olha aqui. Grande é o galardão dessa mulher, né? Também nesse período ficou amiga de Olímpia Morata. Olímpia Morata nós já vimos sobre a vida dela. Na nossa playlist você vai ter várias mulheres da Reforma e da Bíblia, uma série que você pode ouvir aí à vontade, que era participante do movimento da Reforma. O marido de René tentou então impedir o movimento dela, mas foi sem sucesso, porque a sua fé era sempre associada à teoria e à prática. Com a Contra-Reforma da Igreja Católica, a perseguição ao movimento protestante tornou-se mais dura, com punições mais severas, com casos de tortura, inclusive muitas e muitas mortes. E aumentaram as pressões sobre o marido de René, para que ele a impedisse de exercer as suas atividades de acordo com o que a Bíblia dizia. René, então, foi acusada pela igreja que nós estamos falando, a Igreja Católica, e ficou em prisão domiciliar, com autorização, inclusive, do seu marido. René resistiu por 2 semanas e acabou, em determinado momento, confessando obediência à fé, conforme eles diziam, para poder proteger a sua vida. Porém, logo após ser solta, voltou a participar dos movimentos bíblicos e da Reforma. Com 49 anos, René ficou viúva e retornou para sua terra lá na França. Lá se viu também envolvida no conflito entre pessoas católicas e protestantes. E porque seu genro era um líder católico, René esteve presente na história
Na histórica noite de São Bartolomeu, em 1572, quando milhares de pessoas protestantes foram assassinadas. Em Paris, tem-se um número registrado, nessa noite chamada, São Bartolomeu, de pelo menos 3.000 pessoas mortas simplesmente por não confessar a antiga religião. Ela sobreviveu, mas perdeu muitos e muitos amigos, netos, familiares e tantos amigos do coração. René não durou muito, morreu 2 anos depois, ou seja, em 1574. E a ela não foi concedido o direito de ser enterrada no sepulcro da família real. Infelizmente, ela foi sepultada em um pequeno túmulo e, com o tempo, a sua localização caiu no esquecimento. René nunca escondeu a sua fé protestante e acreditava que proteger as pessoas que eram perseguidas por conta da sua fé era a única forma de verdadeiramente exercer o seu cristianismo e a sua cosmovisão bíblica. Ela lutava por todas as pessoas que corriam riscos por causa da sua fé. Fosse uma pessoa pobre, fosse uma pessoa economicamente mediana, classe social mediana, fosse uma pessoa rica. Estava sempre disposta a auxiliar e acolher. As pessoas refugiadas sempre encontraram hospitalidade, coisa que nos falta nos dias de hoje, e segurança nos cuidados de René. Depois de retornar à França, até mesmo monges e padres buscaram ajuda dessa grande mulher que fez diferença na sua época e em toda a sua região. René nos deixou o ensinamento de que a fé de uma pessoa não deveria ser usada para julgá-la. Sua fé a manteve firme para lutar e salvar muitas e muitas vidas. Sua confiança em Deus e sua história de vida nos encorajam a lutar por causas que parecem muitas vezes ser perdidas, na busca pela dignidade e pelo bem-estar da vida de cada pessoa. Fica aqui então para você, querida mulher, um encorajamento sobre uma grande mulher que, como nós vimos o relato, aparentemente frágil, baixinha, com uma beleza que não era de se encantar externamente, mas que tinha um coração repleto da presença de Deus, que não simplesmente contemplou a ocasião ou as dificuldades da época, mas que pôde sim ser levantada pelo próprio Deus, para ser um grande instrumento do Senhor. Que Deus em Cristo lhe abençoe e que a partir desse relato você se encoraje, peça sabedoria ao Senhor para ver como você pode ser um instrumento de Deus aí e onde quer que Ele também faça de você uma mulher bíblica, não é? A Emily Juliane. Quem foi ela? Atente aí o seu ouvido para aprender um pouco mais sobre essa querida mulher que também fez diferença na sua época. Em 19 de agosto de 1636, durante o período da Guerra dos 30 anos, lá na Alemanha, era lá que se vivia. Quando Amélie ela tinha apenas 4 anos, o pai e a mãe faleceram. E ela foi viver com sua tia. 5 anos depois, o marido da sua tia também faleceu. Em 1665, ela se casou com o seu irmão adotivo, Albrecht Anton, e se tornou condessa. 3 anos depois desse casamento, nasceu a sua filha, que se chamava Albertine Antonie, mas morreu 2 dias depois do seu nascimento. Veja que essa querida mulher foi uma mulher, já no início aqui da sua história, marcada por várias perdas, Perdas de pessoas que certamente ela amava. A Emily Juliane teve muitas experiências de morte em sua vida. Além das mortes já mencionadas, a sua tia também, todos os seus 4 irmãos e as suas 4 primas, que eram como irmãs para ela, também morreram. Imagina, se não bastasse todas aquelas mortes, todos estes aqui também morreram. Essas experiências sofridas formaram, então, a perspectiva dela. E ela não viu a morte como parte da vida,
mas ela viu a vida em meio a situações da morte. A Emily Juliane assimilou todas estas experiências em uma de suas músicas. E no final da música, ela considera sua própria morte, que ela aguardou inclusive na esperança de entrar no reino de Deus. E isso foi o começo, né, da arte de morrer, que marcou a sua vida. Esse era o nome da música. Depois dessas numerosas perdas, ela encontrou seu único conforto, que foi exatamente em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A morte foi o grande tema que a acompanhou ao longo de toda a sua vida. A condessa se preparava para a sua própria morte, tendo o exemplo da morte redentora do próprio Mestre Jesus Cristo. Então, quando ela percebeu que sua vida estava terminando, ela começou a fazer uma oração devocional, toda sexta-feira, inclusive, na hora em que a Bíblia nos mostra que Jesus foi morto. Depois que Juliane fez a confissão e recebeu, inclusive, a Santa Ceia pela última vez, de fato, ela morreu no dia 3 de dezembro de 1706, numa sexta-feira, exatamente na hora em que a Bíblia menciona que Jesus, o nosso mestre, também morreu. A condessa foi uma das compositoras mais criativas do protestantismo. O engajamento diaconal que ela tinha e auxiliava os seus oficiais, né, os oficiais da época, era extraordinário. Ela apoiava as escolas de meninas e em várias fundações para pessoas empobrecidas, órfãs e viúvas. E, além disso, ela apoiava várias outras igrejas financeiramente. Em 1683, ela publicou um livro de orações, no qual tratou das situações, inclusive, dentre vários temas, de mulheres grávidas que perderam seus filhos e as suas filhas antes do nascimento, ou até mesmo após o nascimento, como foi o seu caso. Um tema que, na sociedade, de modo geral, não era tratado naquela época, mas ela já havia percebido essa necessidade e, então, assim podia mencionar à luz das Escrituras. Nas orações em canções se encontravam as experiências, inclusive com a morte infantil, pela qual ela passou auxiliando várias famílias naquela época. A condessa lembrou-se das mulheres e famílias da oração regular pela manhã e à noite e tentou, sim, estabelecer como rotina da sua vida de piedade e sua prática, não apenas para ela, mas também para aquelas que a norteava, para aquelas que de fato a procurava e para aquelas que conhecia e que convivia com ela. Passou-se então a ser algo que toda a população fazia parte. Outro foco do livro de orações foi o trabalho das parteiras, que na época era algo de fundamental importância. Ela estava preocupada com o cristianismo, né? Inclusive com as mulheres grávidas, com os partos que muitas vezes as suas mães perdiam seus filhos por falta de todo o conhecimento, que à época ainda não era tão desenvolvida como nos dias de hoje, e ela então aproveitava para evangelizar esta parte da população. Para ela, todas as pessoas e acontecimentos que são parte desses momentos devem ser confiados somente a Deus, evitando-se ideias e práticas mágicas e sem sentido que apareciam na época, pois naquela época apareciam muitos disse-me-disse, né? Ela inclui, além das mulheres, pais, familiares, bem como as parteiras, no seu conceito pastoral cristão e menciona no seu livro onde trata sobre oração. Naquela época, tratar de um assunto como esse e produzir um livro era algo assim extraordinário. Ela usava a sua própria vida, suas próprias experiências com a morte de parentes, e muitos foram os parentes que ela perdeu, para compartilhar com outras mulheres e dar aquele conforto necessário, compartilhando com outras mulheres tudo o que ela encontrou na pessoa de Deus e de Cristo através da vida de piedade, ou seja, das orações,
da leitura da palavra e das canções que ela mesma escreveu e que fora publicada. Então aqui a gente já vê mais uma pequena faceta, um pequeno vislumbre sobre mais uma mulher da Reforma que serviu ao Senhor naquela área que Ele chamou, porque não dizer aqui como se fosse uma parte de uma capelania, né? Uma capelania que é algo tão importante nos dias de hoje, onde lidava com pessoas, principalmente ali gestantes, que tinham perdas pré-partos ou pós-parto, e ali ela podia sim desenvolver, através do mandato cultural, evangelizar as pessoas e principalmente falar da pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus. O nosso desejo, querida mulher, é que você busque no Senhor qual é o verdadeiro sentido da sua vida. Para que você nasceu? A confissão de fé já nos instrui qual é o fim principal da mulher. O fim principal da mulher e do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se o Senhor te concede vida, Ele tem propósitos para que você desenvolva várias áreas que Ele mesmo vai colocar no seu coração para que o nome dEle seja engrandecido e seja propagado. É por isso que nós trazemos a cada semana um pequeno vislumbrezinho da vida de várias mulheres, cada uma mulheres comuns como eu e você, mas que foram corajosas, mas que puderam anunciar as boas novas de salvação na sua época. Não desperdice o tempo que se chama hoje. Busque em oração ao Senhor, faça a sua parte, busque na palavra de Deus aquilo que Ele verdadeiramente quer que eu e você façamos, que é anunciar as boas novas através da palavra e também através do nosso bom procedimento, como toda mulher reformada deve assim fazer. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos ter essas mulheres da Reforma também como exemplos para nos instigar, para nos incentivar e que nós possamos fazer diferença onde quer que nós estejamos. Então, você conseguiu observar que maravilha, quantos relatos, quantas inspirações eu e você podemos adquirir através do testemunho e da vida dessas mulheres? Louvamos a Deus pela vida de cada uma delas. E o nosso desejo é que Deus incomode, inflame o nosso coração, para que onde quer que nós estejamos, possamos também ser um instrumento de Deus para glorificarmos o nome dEle através da nossa vida teórica, centralizada na palavra de Deus, juntamente com a nossa vida prática, através das nossas ações. Que Deus em Cristo lhes abençoe e nós queremos dizer a todas vocês para não perder o próximo estudo na próxima semana, porque vai ser uma riqueza, uma coletânea de mulheres valorosas, virtuosas, que puderam marcar a sua época. Nós seguiremos na próxima semana aprendendo sobre várias outras mulheres que fizeram parte da Reforma Protestante de forma operosa, assim como o Senhor deseja que nós também sejamos. Até lá, se Deus assim nos permitir.